Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a nossa conversa é sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta, assim, muito forte, né? Escrita por Paulo quando ele estava preso, talvez em Roma, junto com outras que a gente conhece bem, tipo Efésios, Filipenses, Filemão. Exatamente. E o interessante é que ela foi para Colossos, lá na Ásia Menor, hoje Turquia, né? Perto de Laodiceia e Hierápolis. E Paulo nem fundou essa igreja pessoalmente, foi? Não, não foi ele. Quem começou o trabalho lá foi Epáfras, um colaborador dele. Isso é um detalhe importante. Verdade. E a comunidade lá, pelo que Epáfras contou a Paulo, era formada mais por não-judeus, certo? Gentios. Isso. E eles estavam lidando com a pressão da cultura greco-romana e um problema sério de sincretismo. Sincretismo, aquela mistura de crenças, né? Isso. Filosofia grega, algumas práticas judaicas, talvez até um misticismo. Exato. Uma confusão que ameaçava a pureza da fé. Por isso Epáfras foi até Paulo para contar os desafios, mas também do crescimento deles, da fé que tinham. E qual foi o objetivo central de Paulo ao escrever, então? Bom, basicamente duas coisas. Corrigir esses erros de doutrina, essas heresias que estavam aparecendo, e dar instruções práticas para o dia a dia cristão. E o ponto-chave de tudo é a supremacia de Cristo. A carta tem uma cristologia altíssima, como a gente diz. Mostra quem Jesus realmente é. Começando a carta, no capítulo 1, Paulo já entra agradecendo a Deus pela fé e pelo amor do pessoal de Colossos, né? Que eram frutos da esperança no Evangelho. Isso, o evangelho que Epáfras tinha levado para eles. E logo em seguida ele diz que ora para que eles cresçam, para que tenham mais sabedoria e entendimento espiritual. É interessante como ele sempre conecta a fé com o conhecimento, né? Fundamental. A oração e o desejo de conhecer mais a Deus são a base. Sem isso, é difícil ficar firme, entende? Principalmente com tanta ideia diferente circulando. E aí vem, ainda no capítulo 1, um momento, nossa, centralíssimo. A exaltação de Jesus. Parece até um hino antigo, né? Sim, muitos estudiosos acreditam que era um hino da igreja primitiva que Paulo incorporou. Assim, um dos textos mais ricos sobre Cristo no Novo Testamento. Descreve ele de um jeito tão Completo. completo mesmo. Olha só. Imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que não significa o primeiro criado, mas o soberano, o herdeiro real, entende? Ah, entendi. O status dele. Exato. O criador de tudo, tudo mesmo, visível, invisível, tronos, poderes, autoridades, tudo criado por meio dele e para ele. E não para por aí. Ele é a cabeça da igreja, que é o corpo dele. O princípio, o primeiro a ressuscitar dos mortos, garantindo a nossa ressurreição. Uau! Nele mora toda a plenitude de Deus. E por fim, ele é quem reconcilia todas as coisas com Deus pelo sangue da sua cruz. Isso é muito poderoso. E fica claro como Paulo estava combatendo aquelas ideias que diminuíam Jesus, né? Com certeza. Ele está dizendo, não tem para ninguém. Jesus não é só um anjo poderoso ou um ser espiritual menor. Ele é Deus, ele é humano, ele é o Senhor absoluto sobre qualquer filosofia, qualquer poder espiritual ou terreno. Nele já está tudo, não precisa acrescentar nada. E Paulo lembra eles, né? Que foram resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Que mudança! Uma mudança radical. Mas, mesmo assim, o perigo das falsas doutrinas estava ali, batendo na porta. E que tipo de doutrinas eram essas exatamente? E era aquela mistura que a gente falou. Um pouco de filosofia grega, misticismo, regras judaicas sobre comida, bebida, dias de festa, luas novas, talvez até alguma veneração de anjos. Paulo chama isso de rudimentos do mundo, sabe? Coisas elementares, tradições humanas. E tinha também uma questão de falsa humildade, ascetismo. Sim, tipo, não toque nisso, não prove aquilo, regras que pareciam espirituais, mas Paulo diz que não tinham valor real para controlar os desejos da natureza humana. A solução não era externa. Por isso, o aviso dele é tão direto. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Exatamente. A verdadeira vida espiritual, a vitória sobre o pecado, não está em seguir regras humanas, está na união com Cristo. A circuncisão que vale é a que Cristo faz no coração.
O batismo é o sinal dessa união com a morte e a ressurreição dele. E isso leva, naturalmente, aos capítulos 3 e 4, onde ele fala das implicações práticas, né? Se morremos e ressuscitamos com Cristo, A vida tem que ser diferente. A teologia leva à prática. A orientação é: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está. façam morrer a natureza terrena. Isso. Imoralidade, impureza, ganância, essas coisas. E abandonar a velha maneira de viver. Raiva, maldade, mentira. E esse revestir do novo. Do novo homem, da nova mulher, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Perdoar uns aos outros. E, acima de tudo, o amor, que é o que une tudo perfeitamente. E ele fala da unidade, né? Que em Cristo não tem mais diferença de judeu e grego, escravo e livre. Cristo é tudo em todos. E isso impacta a vida da comunidade. A paz de Cristo governando. Gratidão. A palavra habitando ricamente, ensinando, admoestrando, cantando. E até as relações dentro de casa. Maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores, tudo redefinido pelo senhorio de Cristo. Uma transformação social baseada no amor e respeito, que era revolucionário para a época. E ele termina essa parte prática falando de oração, vigilância, gratidão e como se relacionar com sabedoria com quem é de fora. No finalzinho, as saudações pessoais dão um toque humano, né? Tíquico, que levou a carta, Onésimo. aquele ex-escravo de Filemon, que agora Paulo chama de irmão fiel e amado. Que exemplo prático da transformação do evangelho. Verdade. E menciona Lucas, Marcos, Aristarco, Epáfras, uma rede de apoio. E ainda pede para trocar cartas com a igreja de Laodiceia. Mostra a importância da comunhão mais ampla, né? Essas conexões eram vitais. E a história de Onésimo, quando a gente pensa junto com a carta a Filemon, ilustra perfeitamente como Cristo muda as relações. Então, para fechar, a mensagem central de Colossenses é essa: a absoluta suficiência e a supremacia de Jesus Cristo. Ele é a resposta completa para as falsas doutrinas e o fundamento para uma vida transformada, unida no amor e focada nele. Assim conhecemos a carta de Paulo aos Colossenses. Que carta linda e profunda! Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.